Você conhece a história do homem que criou o Salvador do mundo? Não estou falando de algo simbólico. Estou falando de José, o carpinteiro de Nazaré, o pai terreno de Jesus, um homem real, de carne, osso e calos nas mãos, que viveu os dias mais extraordinários da humanidade sem sair do anonimato. E o mais intrigante, quase ninguém fala dele. Enquanto os evangelhos destacam reis, profetas e milagres, José atravessa a narrativa como uma sombra firme. Poucas palavras, muitas ações. Ele não escreveu cartas, não realizou sinais, nem subiu ao púlpito, mas segurou no colo o próprio Filho de Deus. E isso muda tudo. Como é possível alguém tão essencial ser quase esquecido? Neste vídeo, você vai descobrir a história esquecida de José. Um homem comum que viveu uma missão eterna. Vamos caminhar por cada capítulo da sua vida. Do sim silencioso ao exílio, da paternidade oculta ao legado imortal. E prepare-se, porque entender a jornada de José vai mexer com a sua forma de enxergar missão, humildade e fé. Se você já se sentiu pequeno, ignorado ou fora dos holofotes, este conteúdo é para você. José é prova viva de que Deus constrói os maiores planos sobre os ombros mais discretos. E no final, são esses ombros que sustentam a história da redenção. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é uma jornada que vai transformar sua maneira de viver e servir em silêncio. Em meio à poeira de uma vila esquecida, vive um homem que não precisa levantar a voz para ser ouvido. José, o carpinteiro de Nazaré, não se destaca por discursos inflamados ou gestos teatrais. Sua vida é marcada pela justiça em silêncio, aquela que se revela nos detalhes cotidianos, no jeito de trabalhar, no modo como cuida, no olhar atento. O mundo talvez o veja como um homem invisível, mas os céus enxergam um pilar. A fé dele não é barulhenta, mas firme como madeira bem entalhada. Você já pensou no poder de um silêncio cheio de sentido? José não discute com o anjo, não reclama do peso da missão, não exige sinais. Ele apenas escuta e obedece. Essa obediência sem palavras é um grito de fé que atravessa gerações. Em tempos de tanta opinião jogada ao vento, talvez o maior ato de coragem seja calar para ouvir a voz divina. É ali, nesse espaço sem ruído, que nasce o verdadeiro discernimento. José nos ensina que há grandeza na rotina. Na oficina de Nazaré, entre pregos e madeiras, ele esculpe mais que móveis. Ele molda o Messias. Com mãos marcadas pelo trabalho, revela que o sagrado pode habitar o comum. Nada de púlpito, nada de palco. Só suor, presença e fidelidade invisível. Enquanto muitos buscam fama, José revela a força de uma missão sem holofotes. Não há registro de palavras suas nos evangelhos, mas há rastros. Rastro de um silêncio que fala, que ensina sem dizer, que constrói sem aparecer. Ser o pai de Jesus não exigiu fama, mas entrega. Um legado sem fama, mas de peso eterno. Já parou para pensar quantas vezes nossa busca por reconhecimento nos afasta do propósito real? Se você se sente comum, sem destaque, lembre-se de José. Ele era um homem comum, com uma missão eterna. É esse tipo de homem que Deus escolhe para carregar o que é mais precioso. A presença sem glória de José carrega uma beleza oculta. Ele era a rocha onde o Salvador podia repousar a cabeça. E isso, convenhamos, não é pouca coisa. Por trás de cada grande história, há alguém que construiu sem aplausos. José é esse alicerce da redenção, sustentando o céu com suas ações discretas. Sua vida nos convida a reavaliar o que realmente importa, o volume da voz ou a firmeza dos passos. Que tal praticar hoje a escuta atenta e o serviço silencioso? Talvez seja nesse silêncio que Deus esteja preparando o próximo milagre. Dizer sim parece simples, até que Ele te leve para caminhos sem mapa. José aceitou Maria e, com ela, o mistério que escapa à lógica humana. Não houve cerimônia, nem garantias.
só um sonho e a certeza interior de que Deus estava conduzindo. Esse sim silencioso carregava o peso da redenção inteira. Imagine a coragem de abraçar um futuro que ninguém mais entenderia. Ao acolher Maria grávida, José sabia que carregaria olhares tortos, sussurros pelas ruas de Nazaré e até zombarias entre os parentes. Mas ele não fugiu. Pelo contrário, firmou os pés e disse com sua vida: confio. Essa é a fé que anda de mãos dadas com o sacrifício escondido, aquela que não se grita aos quatro ventos, mas se comprova em cada renúncia. E quantas vezes nossa fé exige o mesmo? Nos bastidores do Natal, há um homem segurando o mundo com seu sim. O guarda do Messias não empunha espada nem veste túnica de nobreza. Ele apenas sustenta, protege e acompanha. Cada dia com Jesus nos braços é um ato de fidelidade diante do invisível. Seu papel pode não ter brilho aos olhos humanos, mas no céu ele é protagonista silencioso. Sabe aquele momento em que tudo desaba e a única opção é confiar? José viveu isso. Ele não teve um plano B, nem uma garantia de que tudo daria certo. Ainda assim, seguiu. Seu sim é como o daquelas mães e pais que abraçam uma missão que ninguém mais vê e seguem firmes. É ali que nasce a paternidade espiritual, feita mais de entrega do que de sangue. O que José nos ensina é que há decisões que mudam tudo, mesmo quando parecem pequenas. O sim dele foi a porta pela qual entrou o sonho divino. Não foi um sim para conforto, mas para a cruz. E você, qual foi o último sim que deu sem garantias? Às vezes, a obediência silenciosa é a linguagem mais profunda da fé. José não virou herói aos olhos da cidade, mas foi reconhecido no céu como servo fiel. Seu sim não ganhou manchetes, mas sustentou a história da salvação. Talvez a sua missão também seja assim, invisível, mas indispensável. E se o seu sim for exatamente o que Deus precisa agora para escrever o próximo capítulo? José não foi escolhido por acaso. Deus confiou a ele algo que nem os anjos ousaram tocar, o cuidado do próprio filho. É como se o céu inteiro segurasse a respiração, enquanto esse homem comum assumia a missão mais eterna que já existiu. Sem título, sem pompa, mas com o coração preparado. José é o guarda do Messias, o escudo humano do plano divino. Enquanto Herodes tramava, José sonhava. Enquanto o mundo via um bebê, ele via uma promessa. Ele entendeu que proteger Jesus era mais que defender de ameaças visíveis. Era garantir que a esperança tivesse um lar. Não empunhou espada, mas usou discernimento e fé. Isso exige coragem. Ser o muro silencioso entre o perigo e a promessa é tarefa de gigantes invisíveis. Pensa comigo. Quantas vezes você já protegeu algo que ninguém valorizava, mas que era precioso para Deus? José fez isso todos os dias. Ele não só deu abrigo, ele deu direção. Ser o pai de Jesus implicava conduzir o Salvador, mesmo sem entendê-lo totalmente. É como cuidar de uma semente sem saber exatamente que árvore vai nascer, mas com a certeza de que ela mudará o mundo. Não há registro de José exigindo explicações ou se recusando a seguir. Sua missão era ser a fidelidade invisível que sustentava o invisível Deus feito carne. Enquanto o menino crescia, ele ensinava os caminhos, as orações, o ofício da madeira. Mas também ensinava com o exemplo. Proteger é amar em silêncio, sem cobrar retorno, sem buscar palco. A missão de José nos mostra que proteger não é apenas guardar do mal, é garantir o ambiente certo para o bem florescer. Ele não fugiu da responsabilidade, mesmo quando isso exigiu deixar sua casa, sua reputação e sua segurança. É ou não é um sacrifício escondido? Hoje, tanta gente busca destaque, mas e se a verdadeira grandeza for guardar promessas sem ninguém ver? José foi, e ainda é, um modelo de como se vive uma missão com firmeza e humildade. Seu papel pode ter sido nos bastidores, mas sem ele, o palco nem existiria.
Ele lembra a gente que a história do reino é sustentada por colunas invisíveis, como ele. E você tem promessas para guardar? Talvez esteja na hora de assumir o seu lugar como guardião do que Deus confiou. Imagine ser acordado no meio da noite por um sonho e, sem questionar, levantar, juntar a família e fugir para outra terra. Foi isso que José fez, não por medo, mas por missão. O anjo falou e ele obedeceu, de novo, sem uma palavra sequer. A obediência sem palavras virou estrada no escuro, rumo ao desconhecido. O Egito virou santuário, porque um homem decidiu confiar. O exílio nunca é fácil. Novo idioma, outra cultura, distância da terra natal. Tudo isso deve ter pesado no coração de José, mas ele não murmurou. Apenas seguiu. E é aqui que vemos o que é fé prática. Ele transformou o deserto em lar, a fuga em fidelidade. José entendeu que onde Deus guia, ele sustenta, mesmo sem GPS, sem manual, sem garantias. Quantas vezes a gente acha que só está no centro da vontade de Deus quando tudo vai bem? José prova o contrário. Ele estava no centro da promessa mesmo fugindo, escondido, dormindo longe de casa. Ele era um servo fiel, não porque entendia tudo, mas porque confiava mesmo sem entender. Fé, afinal, é isso, andar sem mapa, mas com propósito. O Egito pode até parecer castigo, mas foi proteção. Deus usou o exílio para salvar Jesus e preservar o plano. E José foi o instrumento. Sua fidelidade construiu pontes invisíveis entre o céu e a terra. Mesmo longe de casa, ele manteve acesa a chama da missão. Ser o guarda do Messias exigia coragem silenciosa, e ele teve de sobra. Sabe o que me impressiona? José nunca perdeu sua essência, nem se esqueceu de onde vinha. Mesmo num solo estrangeiro, a oficina de Nazaré viajou com ele. Talvez não o lugar físico, mas os valores, o ofício, o jeito de ser. Ele seguia moldando, protegendo, ensinando. Era ali, na poeira do Egito, que a paternidade espiritual de José florescia. O exílio também nos visita, às vezes de forma literal, às vezes emocional. Há temporadas em que tudo parece fora de lugar, mas José nos lembra que mesmo fora da terra prometida, ainda podemos viver dentro do propósito. O segredo? Confiar, obedecer e continuar sendo quem Deus nos chamou para ser. No fim das contas, o Egito foi só uma estação, e a jornada ainda não acabou. Voltar nunca é fácil, especialmente quando se volta para um lugar que antes foi sinônimo de vergonha. José retorna a Nazaré com Maria e o menino nos braços, sem honras, sem celebrações. Nada de tapete vermelho, só poeira no caminho. Mas ele volta com uma certeza. Era ali que Deus queria que a história continuasse. E quando a direção vem do céu, até o lugar da dor vira terreno sagrado. A cidade não esqueceu do passado. Os vizinhos cochichavam, os olhares julgavam. Aquele é o que aceitou Maria grávida. Mas José seguia firme. Ele não voltou para ser aceito pelos homens, mas para ser obediente a Deus. E isso faz toda a diferença. O homem invisível escolheu de novo o silêncio e a fidelidade. Presença sem glória, mas cheia de propósito. Você já teve que voltar a um lugar onde falharam com você? Onde sua história foi distorcida? José mostra que obedecer vale mais do que se vingar. Ele recomeça ali, na rotina de sempre, no martelar diário da oficina de Nazaré. É nesse cotidiano sem brilho que ele ensina Jesus a andar, a falar, a trabalhar. Pequenos gestos com implicações eternas. A força de José está em aceitar que o ordinário também é parte da missão. Ele não espera reconhecimento. Ao contrário, ele mergulha no anonimato como quem entende que ali, no comum, Deus está agindo. Nazaré virou o cenário onde o eterno se disfarça de cotidiano. O sacrifício escondido continua, e talvez por isso seja tão sagrado. A volta a Nazaré é um retrato da nossa própria jornada.
Quantas vezes Deus nos pede para voltar a lugares que a gente queria esquecer, mas é justamente ali que Ele quer nos usar de forma nova. José ensina que obedecer não é só ir para onde Deus manda, é também ficar onde Ele planta, mesmo sem aplausos, mesmo sob suspeitas. E no meio dessa vida normal, José continua como alicerce da redenção. Ele não vê milagres todos os dias, mas vive a convivência com o Salvador. O Messias cresce ao seu lado, aprendendo com seus gestos. Nazaré, aos olhos do mundo, era um fim, mas para Deus era o começo. E para José, era o lugar onde a eternidade colocava os pés no chão. Ser pai do Filho de Deus. Parece grandioso, né? Mas para José, foi muito mais suor que glória. A paternidade espiritual dele não teve manual, nem holofotes, teve silêncio, teve responsabilidade, teve entrega. Ele não moldou Jesus com palavras, mas com convivência. E é aí que mora o mistério, ensinar o verbo sem dizer quase nada. José não foi pai biológico, mas foi pai com tudo que importa. Foi ele quem levantou cedo, quem segurou a mão, quem ensinou o valor do trabalho na oficina de Nazaré. Foi ele quem mostrou com gestos que homem de verdade é quem serve. Seu amor era justiça em silêncio, firme como a madeira que ele cortava, discreto como o vento nas montanhas. Você já pensou em quantas lições se aprendem só observando? Jesus aprendeu com José não só a usar ferramentas, mas a viver com integridade. O modo de andar, de tocar, de calar, tudo era influência, era o silêncio que fala. José não precisava dar sermões, sua vida já era o sermão vivo. E isso, meu amigo, exige coragem diária. A paternidade de José era feita de repetições, mesmas ruas, mesmas rotinas, mesmos gestos. E ainda assim, tudo com significado eterno. Ele plantava, mesmo sem ver a colheita. E isso é sacrifício escondido, doar-se sem esperar medalha, doar-se porque ama. José foi o tipo de pai que ensina a ser filho. Já pensou nisso? Ser pai, afinal, não é sobre dar sobrenome, é sobre dar estrutura. José foi o alicerce da redenção, o chão firme para que o Salvador pudesse caminhar. Enquanto o mundo esperava um herói com capa, Deus escolheu um carpinteiro com calos nas mãos. E se essa for a verdadeira grandeza, ser base, ser sustento, ser fiel mesmo sem ser notado, José não precisou viver cercado de anjos para saber que estava no centro da vontade divina. Sua paternidade foi um altar sem púlpito, uma missão de bastidores com impacto eterno. Ele nos lembra que o mundo pode não ver, mas o céu registra cada pequeno ato de amor. E você, tem construído com fidelidade mesmo sem reconhecimento? Chega uma hora em que a missão se completa e o palco escurece. Com José, isso acontece em silêncio. Não há relatos da sua morte, nem cerimônias ou palavras finais. Ele simplesmente some das páginas sagradas. Mas não por descaso, é porque sua vida já disse tudo. Seu desaparecimento digno é, na verdade, uma aula final. A grandeza não precisa de despedida teatral. A missão de José termina do mesmo jeito que começou, sem alarde, mas com fidelidade. Ele cumpriu o chamado até o fim, sem precisar de placas ou estátuas. Sua morte é como sua vida, discreta, mas eterna em impacto. A fidelidade invisível continua falando mesmo depois que ele parte. A ausência de José é como um eco que ainda ressoa nas atitudes do filho. Você já parou para pensar que ser fiel até o fim é um dos maiores atos de amor? José não teve garantias, nem viu o ministério público de Jesus. Mas ele confiou, formou, guiou. E quando sua parte terminou, ele soube sair. O mundo precisa de mais pessoas assim, que saibam quando falar, quando agir e também quando sair de cena com honra. José não buscou glória em vida e não teve reconhecimento na morte. Mas o céu certamente o recebeu com honra. Enquanto alguns querem entrar para a história, José preferiu ser o servo fiel que sustentou a história. Isso é raro. É como se ele nos dissesse:
A missão é maior do que eu, e isso basta. Ele some das linhas, mas permanece no enredo. Morrer em paz é o resultado de viver com propósito. E José viveu cada dia como quem sabia o valor da sua tarefa. Foi o guarda do Messias, mesmo sem medalha. O fim de sua jornada é como o cair da tarde. Tranquilo, necessário, belo à sua maneira. Ele não viu a cruz, mas carregou boa parte dela no anonimato. E isso, sem dúvida, foi sagrado. A gente tem essa mania de medir valor por visibilidade. Mas José nos convida a inverter isso. Ele mostra que cumprir a missão com excelência, mesmo sem plateia, é o que realmente importa. E você está disposto a ser fiel mesmo que ninguém veja? Talvez a parte mais eterna da sua história seja justamente aquela que acontece longe dos holofotes. José pode até ter desaparecido da narrativa, mas nunca saiu da história. Sua marca ficou gravada nos gestos do filho. A presença invisível do carpinteiro ecoa no jeito de Jesus falar com as pessoas, no modo como ele toca os doentes, no silêncio diante das autoridades. Tudo carrega traços de quem o formou no dia a dia. José não aparece, mas se percebe. É aquela influência que não precisa de assinatura. Você já conheceu alguém assim, que nem sempre está presente, mas cuja ausência muda o ambiente? José foi esse tipo de homem. Sua paternidade espiritual formou o Salvador do mundo no segredo do lar. Ele ensinou mais com a madeira do que muitos com palavras. Era o homem invisível, mas essencial. A gente costuma imaginar que só quem faz barulho é que transforma. José mostra o contrário. A oficina de Nazaré era pequena, mas o que nasceu ali mudou tudo. Entre tábuas e ferramentas, Jesus aprendeu disciplina, paciência, entrega. E isso não se aprende com discurso bonito. Aprende-se convivendo com um pai presente, mesmo que calado. Cada martelada que José dava era, no fundo, uma aula de vida. A calma nos movimentos, a precisão no corte, a firmeza na escuta, tudo isso foi formando o caráter de Cristo. A justiça em silêncio do Pai se tornou fundamento no Filho. Ele não precisava estar ali no Calvário, porque já tinha deixado o que importava. Exemplo. E isso nunca morre. Pensa na profundidade disso. Um homem que influenciou o próprio Deus encarnado sem levantar a voz. José talvez seja o melhor retrato daquelas pessoas que constroem grandes coisas sem querer crédito. Ele é a fidelidade invisível que transforma sem precisar aparecer. E é isso que torna sua presença tão poderosa, mesmo ausente dos textos. Você já parou para observar quem foram os Josés na sua vida? Aqueles que não apareceram nas fotos, mas sustentaram a jornada? Talvez agora seja a sua vez de ser isso para alguém, presente mesmo sem aplausos, influente mesmo sem destaque. Porque no fim, ser lembrado no céu vale muito mais do que ser famoso na terra. Não é este o filho do carpinteiro? A frase era carregada de desprezo. Uma tentativa de reduzir Jesus a um rótulo comum, de ofuscar o divino com o cotidiano. Mas olha o paradoxo. Ao tentar diminuí-lo, revelaram uma das verdades mais sublimes da encarnação. O Salvador foi forjado entre ferramentas, calos e madeira. O Filho do Altíssimo, moldado na oficina de Nazaré. A crítica dos religiosos era, na verdade, um elogio disfarçado. Ser chamado de filho do carpinteiro é ser herdeiro da simplicidade, da dignidade do trabalho, da paternidade espiritual que ensina pelo exemplo. José passou para Jesus algo que nem templo nem sinagoga ensinariam. O valor de começar pequeno, o poder de crescer com humildade. A fala dos homens revela a cegueira deles. Achavam que sabiam tudo sobre Jesus por conhecerem sua origem. Mal sabiam que por trás daquele carpinteiro estava o guarda do Messias, o alicerce da redenção. José não construiu apenas mesas e bancos. Ele construiu o ambiente onde a palavra cresceu em carne e osso. E isso é grandioso demais para ser ignorado. Você já reparou como Deus adora usar o desprezado? Nazaré era considerada insignificante. José,
um homem comum. Mas foi ali, com ele, que Deus plantou o seu maior projeto. Não é diferente com a gente. Às vezes, o lugar onde você está agora, pequeno, escondido, desprezado, é o exato ponto onde Deus quer fazer nascer algo eterno. Ser filho do carpinteiro virou símbolo da encarnação. Jesus escolheu viver entre madeira e suor, não por acaso. Talvez para que ninguém dissesse que ele não entende as dores humanas. Ele teve calos, carregou madeira antes da cruz, sentiu o peso da vida simples. Tudo isso porque José viveu com ele. O silêncio que fala ainda ecoa na forma como Cristo agia. A fala dos zombadores não apagou a verdade. Pelo contrário, acendeu uma chama que segue viva. O filho do carpinteiro é o Rei dos Reis. E tudo isso começou com um sim silencioso e um homem que decidiu obedecer sem precisar entender. Você já pensou no legado que está construindo agora, no anonimato? Talvez alguém ainda vá te chamar de filho daquele que foi fiel. José encerra a genealogia de Mateus como quem fecha um livro precioso com cuidado. Ele é o último elo antes da chegada do Messias, o ponto de conexão entre o humano e o divino. E faz isso sem precisar de discurso ou holofote. Seu nome aparece ali, firme, sem adorno. É o legado do silêncio. Aquele que marca a história sem precisar gritar presença. Ele não escreveu uma carta, não deixou sermões, nem protagonizou milagres, mas tudo o que viveu foi ensino. José é o tipo de homem que fala calado, que age sem buscar crédito, que se retira da cena e deixa Deus brilhar. A fidelidade invisível dele é como raiz. Ninguém vê, mas é o que sustenta a árvore. Quantas vezes a gente esquece disso na correria por visibilidade? O mais bonito é que José termina onde muita gente começa a duvidar, no silêncio. A ausência dele nos evangelhos é sua maior pregação. É como se dissesse, já fiz o que precisava, agora é com ele. E que pai consegue dizer isso com paz no coração? Um que confiou, que formou, que entregou, um verdadeiro servo fiel, sem crachá de destaque. A genealogia fala da linhagem de Davi, da promessa, da aliança. Mas é em José que ela encontra sua ponte final. Ele é o alicerce da redenção, o homem que recebeu o plano e sustentou o caminho para que a promessa se cumprisse. E tudo isso sem palco. É a versão bíblica do deixa comigo sussurrado e cumprido com excelência. Se hoje você sente que está vivendo momentos onde ninguém nota sua entrega, lembre-se de José. O céu não esquece o que é feito em segredo. A oficina de Nazaré virou o berço da história mais grandiosa de todas. E só aconteceu porque um carpinteiro disse sim e ficou firme até o fim. Um legado sem fama, mas que atravessa gerações. José nos ensina que grandeza não se mede por barulho, mas por impacto. E às vezes, o impacto mais profundo é aquele que ninguém percebe de imediato. Sua vida nos desafia. E se o silêncio for o palco da eternidade? E se ser comum for o segredo para uma missão eterna? Talvez seja a hora de repensar o que estamos construindo e como estamos sendo lembrados. E aí, o que a vida de José te ensinou hoje? Talvez que ser invisível aos olhos do mundo não significa ser irrelevante no plano de Deus. Ou que o silêncio pode carregar mais fé do que 1000 palavras. Ou ainda que o extraordinário acontece onde há obediência, mesmo nos lugares mais comuns. Agora eu te pergunto, em que área da sua vida você precisa agir como José? Talvez no seu lar, sendo aquele que guarda em silêncio? Talvez nos seus sonhos, dizendo sim, mesmo sem entender tudo? Ou talvez na sua fé, confiando mais no processo do que nos aplausos? A grandeza de José está justamente em não buscar ser grande, em apenas ser fiel. Será que não está na hora de você também começar a construir um legado assim, sem esperar reconhecimento, mas sabendo que está fazendo exatamente o que foi chamado para fazer? Compartilhe aqui nos comentários qual parte dessa história mais mexeu com você. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aquele like.
Assim você não perde nenhum conteúdo que vai te ajudar a crescer em fé, propósito e entendimento. Porque no final das contas, quem escolhe servir no anonimato mexe no coração de Deus.